Mas tem 2 caras no elenco do Flamengo que não tiveram problemas de saúde, mas, em compensação, o massacre emocional ao qual eles são submetidos é terrível. Tempos atrás, nós vimos com o Márcio Araújo, e ontem acho que o Nori observou muito bem na transmissão, estava ele, o Milton, o linchamento a que foi submetido o Muralha, e tem muita gente que hoje em dia, Marcelo, como sabe que a câmera vai estar ali e a crueldade, pouco me importa se eu estou sendo ofensivo ou não com você. O que eu quero é aparecer. Então, ontem, você tinha umas pessoas que ficavam ofendendo, mas ao mesmo tempo elas estavam olhando para a câmera. Olha como fica mais cruel ainda isso. Olha como é o sadismo. Eu reflito muito, Paulo, sobre o nosso papel nessa história. Porque essas câmeras, elas foram parar ali justamente para buscar reações espontâneas de torcedores. Que são muito bonitas. Do tempo da geral do Maracanã. Né? É por isso que essas câmeras estão posicionadas ali. Porque várias vezes a gente, né, os repórteres dentro do campo, os comentaristas... É a mesma câmera que pega o pai com o filho adormecido ali e ele gritando mesmo. Já flagraram várias imagens lindas, né? E totalmente espontâneas. Teve uma ontem que correu, virou meme na internet. O torcedor do Flamengo comemorando o gol, o dente pulou. Tá na internet aí, quem quiser ver depois. Essa é engraçada. Isso aí é espontaneidade total, né? Perdeu o centroavante. Acho que essa aí não foi programada. Mas devolveram, você sabe? Não sei. Parece que o dentista saiu em férias rapidamente. Isso aí é espontaneidade total. O Muralha é o Rock Balboa do futebol brasileiro esse ano. Ele apanha o filme inteiro. Pode ser que ele ganhe do Ivan Drago no fim, no Rock 4 lá, e ganhe a luta no fim. Pode ser que ele arranje aquele soco maluco lá no fim. Mas qual é a sua tese? Do Muralha é que ele foi acusado, julgado e condenado... Não, sem a revelia. A minha tese não é nem uma tese, é só uma observação. A espontaneidade acabou, é o que você está dizendo. As pessoas vão para os pontos onde elas sabem que as câmeras procuram, os torcedores. Tem um torcedor do Flamengo. E aí, assim... Mamãe filma eu. Veja bem... Você não pode ficar tentando também medir espontaneidade, categorizar a espontaneidade. Tem um torcedor do Flamengo que eu já destaquei aqui, ele tem um cartaz para cada jogador. Então, o cara faz o gol, ele vai lá, como se fosse um fichário, e procura, fulano, hoje é seu dia. Aí aparece lá, enfim. Eu acho que tem muita coisa inofensiva nisso. Mas acho que hoje, como as pessoas fazem muita força para virar meme, hoje em dia existe um desejo de virar meme que está espalhado. As pessoas querem viralizar. Não é só torcedor, até... Nós também. Nesse caso do Muralha, eu acho que é via de mão dupla. Não sei se vocês concordam acho comigo. Que a gente tem direcionado nossas opiniões para que virem meme, para que causem... Nesse caso do Muralha específico, é via de mão dupla. A gente já falou algumas vezes aquela questão do apelido, a questão da campanha que foi feita contra o rapaz. Enfim, se ele é Muralha, se ele não é, se ele é um grande goleiro, ele não é. Mas o fato é, eu tive a oportunidade de entrevistar ele depois do jogo contra o Cruzeiro e você via ali um ser humano acuado, assim. E isso pouco importa, né, para as pessoas. Me chamou muito a atenção, saindo da esfera do futebol, 2 semanas atrás, o Fantástico publicou uma reportagem sobre uma etapa do Enem em que tinha gente que ficava na porta... Para rir do atrasado. Para impedir... O cara vinha atrasado e aí... Aí teve um que foi entrevistado e falou assim, não tem nada para fazer hoje, vim aqui. Quer dizer, essa questão, ela está presente na vida. Aí, ser cruel não é ser cruel, é ser engraçado. Agora, a rede social começou a pautar um pouco o nosso trabalho. Eu acho que é um caminho ruim para a gente, né? Acho que aqui, as pessoas que estão aqui, eu posso afirmar que não são pautadas por esse tipo de comportamento. Vem o jornalismo de uma outra forma. Mas hoje tem muita gente, como o Barreto falou, cara, é pautado pelo... Ele quer aparecer de algum jeito. Ele quer virar meme. Ele quer virar meme. Quer que a frase dele seja legenda de uma foto que vire meme. Aí lógico que aí tem um momento também, tem a infelicidade do Muralha de tomar um gol depois que entrou. Aí a gente está lidando com um fato também. O goleiro, que é perseguido pela torcida do Flamengo, tomou o gol 1 minuto depois. Entrou gelado no jogo. Não teve nada a ver com ele. A gente virar as costas também para o que aconteceu. Dizer que ele poderia ter saído naquela bola, vários jogadores poderiam ter cortado no jogo, diga-se de passagem. Essa defesa aí foi uma boa defesa. Agora, não foi nada demais ele tomar o gol, até porque o Diego Alves se machucou no lance. Estou dizendo assim, que dentro do folclore que foi construído em torno dele... Ele entrou o Muralha e gol. A história vê se essa não foi uma boa defesa. É uma boa defesa. Foi. O Diego se machucou no lance que o Júnior... Agora, é assim, só ele, mais até do que o Vitor Hugo, sabe o que ele está passando. Né? E aí, eu entendo que
como ele vai ser o titular do Flamengo até o fim da temporada, o Flamengo tem mais 2 jogos no Brasileiro, mais um na Copa Sul-Americana e passando tem mais 2 jogos. Então o Flamengo tem aí 5 partidas até o final da temporada, caso se classifique para a final Sul-Americana. Cara, tem que dar um apoio psicológico para ele. Porque... Será que dá tempo? Eu não sei. Está marcado, PC. Não, marcado ele está. Eu acho que a carreira dele talvez passe por uma saída do Flamengo. Eu acho. Não, eu se fosse ele, mesmo sendo campeão da Sul-Americana, se for campeão da Sul-Americana... Até logo, um abraço. Se for campeão da Sul-Americana, ele será o campeão. Ele não pode mais errar. Qualquer erro dele, o mundo vai cair. O acerto dele é discutido, o erro é condenado. Quer dizer, qual a saída que esse cara tem no Flamengo? Mas também isso tem muito a ver com o modo como se torce hoje, né? Eu vejo muito uma discussão em torno do torcedor modinha, e eu não sei se esse torcedor que tem hoje é o modinha, não. Eu acho que é assim que se torce hoje. Eu tenho pensado um pouco sobre isso também. Se torce hoje mais na pressão do que no apoio, sabia? Mas será que no futebol brasileiro? Será que antigamente, nos anos 70, nos anos 80, não era pouco parecido? Eu acho que tinha mais... Não, mas eu acho que naquela época tinha mais aceitação, Led. Mas eu posso... Por exemplo, o time sem vergonha... Você tinha menos canal para... O time sem vergonha não é um grito de arquibancada dos anos 70 e 80. Ele é um grito de arquibancada dos anos 90 para cá. Aí, vem cá, nós todos já pegamos um pouco dessa época aí. Eu já a partir dos anos 70, por exemplo. Eu não me lembro de ver torcedor reclamar, usar termos assim, honra. Porque é honra. O time ferido pela honra. Honra é a nossa camisa. A honra é a nossa camisa. Respeite o manto. Essas coisas. Eu vejo... Sabe, tem umas colocações meio... Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ao estádio, eu levo meu filho ao estádio em dia de folga e vou a maior parte do tempo, 90% do tempo, trabalhando. O comportamento das pessoas, muitas vezes, não é o que a gente vê em rede social também, não. Ontem eu saí do Maracanã e fui andando até pegar o meu carro, a conversa é outra. Então, assim, há uma... O anonimato dá uma coragem... Exatamente. Eu acho que a gente também não tem que generalizar. Assim. Tem muita gente que vai a estádio ainda que é vida normal. Mas o cara hoje acordou, foi trabalhar. Mas entendeu? tem um detalhe aqui que o Marcelo está falando. Mas a repercussão da rede social, eu acho que hoje ela tem um eco... que ela provoca um certo comportamento de torcedores e chega nos caras. Chega nos jogadores. A vida está muito ligada às redes sociais. Eu entendo isso que vocês estão dizendo. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter esse cuidado de não generalizar. Não dá para generalizar torcedor, são milhões de pessoas, imagina. Não é o Flamengo... Eu só estou dizendo que esse comportamento tem aparecido mais no estádio e as pessoas que levam esse comportamento para o estádio, elas fazem mais questão de aparecer. O espetáculo do Muralha Não de ontem é patético, gente. É um espetáculo pavoroso. Até porque não tinha outro pra botar. Pessoas debruçadas na mureta. É parecido com o Márcio Araújo, mas assim, eles... Não é campeonato brasileiro, né? Que vai todo mundo debruçadas na mureta procurando a câmera. O cara fica gritando Muralha Não e querendo saber onde está a câmera. É uma coisa curiosa. Vamos pegar essa torcida do Flamengo. Houve um período na vida do Flamengo que até o surgimento da geração do Zico, do Júnior e do Adílio, o Flamengo dificilmente conquistava títulos. E teve jogadores que eram ruins. Eu frequentava o Maracanã como torcedor naquela época e eu nunca vi a torcida do Flamengo vaiar aqueles jogadores que eram reconhecidamente limitados. Pelo contrário, o torcedor saía do Maracanã rouco, porque para ele, eu estou pegando aqui a torcida mais numerosa do país, para ele incentivar o Flamengo do início ao fim era algo fundamental. Fundamental. Ele se esgoelava pelo Flamengo. Poxa, e aí sair fulano, entrar Beltrano, tamo junto. Aí depois de um tempo, e agora me parece que tem uma espetacularização aí. Eu sei que eu vou aparecer na televisão se eu estiver dizendo Muralha não, Muralha não, Muralha não. Não, e é de uma burrice, porque não tem outro goleiro para entrar. Não, e é o seguinte... Aliás, quem é o reserva, hein? Hoje ninguém, né? O Thiago ainda está em recuperação. Gabriel? Né? É o Vitor Hugo. Assim, a situação é a seguinte, o regulamento em casos extremos, assim, como de uma lesão, você pode fazer uma nova... O prazo para inscrever na semifinal era até 2 dias antes da semifinal. Mas no caso do goleiro, especificamente, se você comprovar que ele tem uma lesão que vai impedir de jogar... Não. Está comprovado ali falando a parte burocrática da história, né? O cara vai ter que apresentar um laudo. Apresentar um laudo e tal, enfim. E aí o Flamengo... Pois é. Esse procurando a câmera. Esse aí, olha lá, procurando a câmera. Soslaio, olhou de soslaio. Os dois. Aqueles caras todos fantasiados, eles vão ao Maracanã para serem vistos pela câmera e aparecer. Eu sei, mas enquanto está enquanto tá ali fazendo graça, fanfarra... O estádio perde, o ambiente perde a espontaneidade, entendeu? E aí... Não, e esses perderam a espontaneidade e perderam o respeito também. Acho que tem um momento que você perde a linha do respeito, cara.
É gente que está dentro do campo, é ser humano. Eu acho que isso é uma coisa... ficar desqualificando. É isso que eu estava falando do Muralha quando eu entrevistei ele. Você sentiu um cara acuado, assim, sabe? Ele falando assim, que não anda na rua. Eu não sabia que a minha mãe tinha ido ao médico tomar remédio por causa de mim. Sabe? E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu sou filho e sou pai, assim, Então eu falei, meu Deus, cara, que mundo que a gente está? A mãe do sujeito precisa ir ao médico, tomar remédio para dormir, porque ela não estava conseguindo lidar com porque o sujeito está querendo aparecer na televisão, olha lá. E aí pouco importa se eu estou destroçando ou não aquele ser humano. O Muralha não pode andar na rua. Hoje, PC, do torcedor de futebol, e acho que um pouquinho da sociedade brasileira, mas é muito direcionado para o jogador de futebol, o inconformismo invejoso, porque o cara ganha bem. Isso acontece. Você vê muito comentário, o fulano ganha X mil por mês, ele não pode fazer isso. Eu acho que é um pouco isso, a necessidade de escolher vilão. Você tem que ter vilão o tempo todo. Tem que ter uma cabeça na bandeja sempre. Tem que ganhar. Eu acho que o jogador de futebol hoje, ele passou de um momento que ele era marginal, né? Que ele era meio à parte da sociedade, encontrava o jogador de futebol na rua, a mãe pegava a filha, atravessava, ia para outra calçada, porque não pode. Hoje ele já é celebridade, ele está no topo da cadeia social. Mas ele provoca uma inveja porque ele não teve acesso ao estudo, ele se expressa mal, e como é que ele ganha esse dinheiro? E esse ranço, muitas vezes, vai para a arquibancada e vai para a rede social hoje. É isso que você está falando, Auri, só corrobora. O Zé Ricardo participou uma vez do Bem Amigos, e aí surgiu aquele episódio em que o Guerreiro foi ofendido no aeroporto. E aí o Zé Ricardo chegou e falou assim, foi muito curioso, porque ofenderam o Guerreiro e atrás passaram vários políticos que tinham acabado de participar de uma votação que tinha decepcionado a sociedade brasileira e ninguém se preocupou com aqueles políticos. Estavam preocupados com o Guerreiro. Quer dizer, esse raciocínio que o Noriega trouxe aqui é interessante pelo seguinte, a situação que o jogador de futebol desfruta, e aí comete um outro erro, tem-se a impressão de que o jogador de futebol no Brasil é o profissional mais bem remunerado entre todas as categorias, quando a gente sabe que é uma 1%. Casta dentro dos jogadores em atividade no futebol do Brasil. A maioria passa o ano inteiro jogando na Série B do Campeonato Paulista, depois vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, depois passa para a C, se virando daqui e dali para ganhar um dinheirinho no final do ano, não sabe onde vai jogar no ano seguinte. Esse pequeno grupo, que é muito bem remunerado, provoca esse tipo de reação, porque as pessoas não toleram, evidentemente, que um jogador de futebol consiga ter acesso a tantas coisas que ele acha que é um absurdo a pessoa ter. E não consegue observar isso como uma profissão, né? Que é o trabalho do cara, é diferente. É um trabalho que tem suas particularidades, que o cara ganha, perde, que tem uma disputa, mas continua sendo um trabalho. Ele não sabe que o cara vai lá na segunda-feira, depois de jogar no domingo, e vai trabalhar também, que tem uma série de aspectos. Ele não sabe nem que o cara teve a infância e a adolescência roubadas, porque se ele começa no júnior, no sub-15, ele começa a jogar domingo de manhã, ou seja, sábado à noite, enquanto está todo mundo indo para uma festa, indo para qualquer outro lugar, ele está concentrado porque ele tem que jogar. E assim vai a vida inteira, entendeu? Eu me lembro de uma frase do Paulo César Lima, que ele uma vez falou assim, pô, as pessoas me criticam. Aí levantou a calça e falou assim, olha como é que é a minha canela. É toda marcada. Por quê? Desde os 13 anos de idade, como ele era um jogador extremamente habilidoso, inteligente, era levando o quê? Pontapé. Passou a vida levando pontapé. Esse foi um jogador muito xingado, teve outros casos, e um craque, né? Um craque de seleção brasileira. Eu já vi, por exemplo, né? O Lédio estava questionando aí que isso não é um fenômeno que surgiu hoje. Eu já vi um jogador sair do Maracanã com a perna fraturada, com uma fratura exposta. Evidentemente, o torcedor não tem essa informação na hora, e ele saiu vaiado. Então, você fica imaginando o que é a cabeça do jogador, né? Ele está saindo dali para uma mesa de cirurgia, vai ficar afastado do futebol por quase um ano e ainda está saindo de campo vaiado. Né? Já vi coisas assim. É que a rede social reverbera a ira das pessoas. O que me preocupa hoje é se não está mudando o jeito de torcer. Isso é claro. Eu não tenho... Eu hoje, um colega de academia, aliás, colega não, porque ele é forte pra caramba, eu estava lá só fazendo meus... mas estava me contando um caso de arquibancada, Eric. Ele estava ontem, nesse jogo, querendo apoiar o Flamengo. E ele discutindo com os caras, gente, vamos gritar pro time. Não, mas o Pará! Não pode! Tem que pressionar! Isso aqui é Flamengo. Eu falei, eu sei que isso aqui é Flamengo. Eu sou Flamengo, eu quero torcer para o Flamengo, eu quero o bem do Flamengo. Eu não quero xingar o Pará, eu quero, né? Aí ele falou, aí saem os gols, aí vai todo mundo, né? Aí a torcida, né, vira uma coisa. Mas assim...